Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou ler mais um artigo do professor Olavo de Carvalho, do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Tá? E o nome do artigo é Bondade Mesquinha, do Diário do Comércio, de 19 de outubro de 2009. E diz o seguinte esse artigo: nosso presidente, que jamais derramou uma lágrima pelos 40 mil brasileiros assassinados anualmente e muito menos fez algo para protegê-los, derreteu-se em prantos ante a escolha do Rio para a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Pesquisem aí quem era o presidente em 2009. Ele chorou duplamente ao ser eleito e ao ser empossado, chorou vezes inumeráveis ao anunciar do alto dos palanques seus planos de governo. Chorou no enterro do deputado petista Carlos Wilson, no das vítimas da chuva de Santa Catarina e no dos mortos do acidente em Alcântara. Chorou ao inaugurar o projeto Luz para Todos. Chorou ao enaltecer seus próprios feitos no encontro de estudantes em São Paulo. Chorou no Senegal dizendo que era de arrependimento pela escravatura. Chorou ao prometer acabar com o desemprego em 2003 e depois novamente em 2006. Os desempregados continuam chorando até agora. E chorou quando o deputado Roberto Jefferson, na época, o deputado ali, falou do mensalão. Soluçou tão convulsivamente que até ficou parecendo que era o último a saber do imbróglio. São apenas amostras colhidas a esmo. Digitando Lula chora no Google Drive, no Google, obtive 29.600 respostas. E ante a mera perspectiva de examiná-las uma a uma, quem sente ganas de chorar sou eu. Diante dessa torrente de lágrimas, seria injusto negar que o senhor presidente tenha bons sentimentos. Que os tem? Tem. O problema é que são morbidamente seletivos. Para os seus companheiros de militância, para os grupos sociais onde espera recrutar eleitores e, sobretudo, para si próprio, coitadinho, é uma comoção arrebatadora, um enternecimento irresistível, um transbordamento de compaixão sem fim. Para os demais, tudo o que tem a oferecer é aquela forma requintada de crueldade passiva que se chama indiferença. Incluem-se nessa categoria os 40 mil acima mencionados, as crianças brasileiras envenenadas pelas drogas das Farc, os malditos 17 mil reacionários fuzilados pelo amigo Fidel Castro e, sobretudo, as vítimas do terrorismo nacional, cujas famílias vivem no mais abjeto esquecimento, enquanto os assassinos de seus pais e avós se empanturram de verbas federais, seja na condição de indenizados, seja na de ministros, senadores, chefes de gabinete, etc, etc, etc. Quem se empanturra, lembrem aqui quem nessa época foi nomeado e o passado deles. Né? Quem após Lula foi eleito presidente do Brasil e qual o passado. Né? E por aí, só fazer uma rápida pesquisa acerca de quem eram os ministros e quem foram empossados e o perigo que nós corremos. Longe de mim a suspeita de que as lágrimas de Sua Excelência sejam fingidas. É justamente espontaneidade delas que mostra o quanto os bons instintos presidenciais são seletivos, daquela seletividade natural e até inconsciente que revela no instante uma personalidade, a forma inteira de uma alma e de uma consciência. Se essa seletividade privilegiada enfatiza e enaltece com naturalidade espantosa os interesses político-publicitários do senhor presidente e ao mesmo tempo torna cego e insensível para tudo mais, não é porque haja nela uma premeditação astuta, mas bem ao contrário, é porque simplesmente ele é assim. Sua consciência moral, em suma, é deformada pelo longo hábito, meio partidário, meio mafioso, da separação estanque entre os amigos e os outros, entre gente nossa e aquela gente. Se seus acessos de bondade vêm a ser sempre politicamente oportunos, não é porque os planeje, mas porque no fundo da sua alma não consegue conceber o bem senão sob uma forma estreita e específica de estratégia partidária, sendo perfeitamente indiferente a tudo o que fique fora ou acima dela. Especialmente acima, a prova mais patente de sua insensibilidade a quaisquer valores que transcendam a luta partidária veio logo após a sua audiência com o Papa, momento culminante na vida de todo fiel católico.
quando, tendo comungado sem confessar, redobrou a blasfêmia ao fazer chacota do ocorrido, dizendo que assim procedera por ser alma sem pecados. Para esse homem, até mesmo a religião que diz professar ardentemente não tem nenhum significado em si mesma. O Deus que ele diz adorar não tem nenhuma autoridade moral para julgá-lo, devendo antes amoldar-se com humildade à condição de personagem de piada instrumental ad majorem luris gloriam, que depois, na África, ele exibia arrependimento por uma escravatura que jamais praticou e faça acompanhar suas lágrimas da conveniente citação papal. Eis aí a prova de que na escala de sua consciência, sua alma cristã tem mais satisfações a prestar ante o auditório imediato do que ante o juízo final, subjugando ao oportunismo partidário, mesmo aquilo que há de mais alto e venerável. Suas efusões de bondade não são senão expressões visíveis de uma mesquinharia profunda, de uma pequenez de alma, que vem dizer, o mínimo, não é um bom exemplo para se dar às crianças. Desprovido, ao menos aparentemente, da truculência natural de um Fidel Castro ou de um Pol Pot, bem como da fanfarronice histriônica de um Hugo Chávez, esse homem traz no coração, como eles, aquela típica mistura de insensibilidade moral e de sentimentalismo kitsch que caracteriza os sociopatas. Sua indiferença ao sofrimento real dos estranhos, ao seu círculo de interesses, contrasta de tal modo com suas tiradas de autopiedade obscena e com seu emocionalismo à flor da pele nas ocasiões politicamente convenientes, que não vejo como escapar de que Sua Excelência é uma alma deformada, cuja feiura é exibida com ingênio despudor a cada novo pronunciamento seu, condensa simbolicamente a miséria geral da época.